É isso aí, pessoal. Dona Alejandro aqui novamente no O Jacobinense e desta vez quem nos recebe é o ex-deputado Amorim Teixeira, aqui no escritório dele aqui em Jacobina, né? Para falar um pouco dele, referente aos planos que ele tem. Ele foi confirmado recentemente como pré-candidato, né? Então, Amorim, tudo bom? Tudo bem, Doriano Alejandro. Quero aqui cumprimentar todos os telespectadores. E nós estamos pré-indicados. Na verdade, não é uma candidatura ainda, é uma pré-indicação, é uma pré-candidatura. Tem todo um arcabouço legal que nós precisamos respeitar. O partido definiu o nome que ele vai trabalhar nas eleições de 2016 e nós aceitamos o desafio e vamos trabalhar muito para concretizar a vontade de mudar a gestão em Jacobina. Tá certo. Bom, vamos começar com a pergunta que eu faço sempre aos entrevistados. Conte pra gente, quem é Amorim Teixeira? Quais são os objetivos para esse novo ano de 2016, como pessoa e como pré-candidato? Bem, eu sou filho aqui de Jacobina, nasci nessa casa aqui, que estou sendo entrevistado. Na verdade, nasci no Pé da Serra, na roça, mas morei na primeira casa que eu morei em Jacobina, é essa, eu continuo morando. Eu sou filho de seu Tatinho Teixeira, Dona Auristela, tenho 6 irmãos, 6 comigo, todos nascidos em Jacobina, né? Fomos estudar em Salvador, eu fui estudar em Salvador com 17 anos, trabalho na Receita Federal, estou com 30 anos de Receita Federal, estudei na UFPA, né? Um dos sonhos de qualquer jacobinense. Na época, hoje mudou muito o contexto em relação ao estudo ao nível superior. Para nós estudarmos, conseguirmos o nível superior, nós tínhamos que ir para Salvador. E só tínhamos lá, basicamente, a Universidade Federal da Bahia, a velha UFPA, a mãe de todas as federais da Bahia, a Baiana de Medicina, a Cairu, a Trabuco e a Católica. Essas eram todas em Salvador. Então você não tinha a oportunidade de estudar, a não ser que você fosse para Salvador ou outra capital. Mas a maioria daqueles que pretendiam estudar, fiz medicina, meu primeiro curso na UFPA, né? Desisti de fazer, não era meu perfil, fiz história na UFPA, né? Passei no concurso da Receita nessa época, como técnico do Tesouro Nacional. A Receita não me permitia estudar durante o dia, fazia história durante o dia. Eu larguei o curso de História e Medicina, que eu fazia paralelo, e fui fazer Economia na Católica, né? Me formei em Economia na Católica, fiz concurso posteriormente para auditor da Previdência Social, fui aprovado, voltei para a Receita como auditor na fusão dos fiscos federais. Hoje eu sou auditor fiscal da Receita Federal, desde 1988, sou auditor, trabalho na Receita, né? Nesse meio tempo aí eu desempenhei alguns papéis. Eu fui, no primeiro governo Lula, o primeiro superintendente do INSS na Bahia, interino. Eu fui depois, no primeiro governo Wagner, diretor-geral da CESAB, junto com o Sola. Tenho honra de ter participado dessa gestão. Fui subsecretário de Saúde, fui chefe de gabinete de Sola. Fomos deputados federais eleitos, né? Uma votação expressiva aqui em Jacobina durante 4 anos. Fomos candidatos novamente, fomos também nesse período ainda, candidato a prefeito de Jacobina. Na eleição passada, fomos candidatos novamente a deputado federal, não logramos ir, tivemos 50 mil votos, numa campanha absolutamente limpa, sem dinheiro, uma campanha militante. Nós não abrimos comitê em Jacobina, nós não abrimos comitê em Salvador, nós não usamos nenhuma empresa de mídia, fizemos uma campanha pé no chão, como fizemos a campanha aqui em Jacobina também para prefeito, como se formos confirmados, Alejandro, uma das coisas que eu tenho convicção hoje em dia, o financiamento determina o seu comprometimento futuro. Nós vamos fazer uma campanha para
se formos confirmados, se efetivamente chegarmos lá, após a convenção dos partidos, nós vamos fazer uma campanha pé no chão novamente, uma campanha limpa, uma campanha módica, porque nós queremos, se chegarmos a ser eleito prefeito de Jacobina, nós queremos chegar lá sem nenhum comprometimento. O único compromisso que nós vamos ter é exatamente com o povo jacobino. Agora, como é que surge esse desejo de ser pré-candidato à prefeitura? É o que o leva a correr atrás da principal cadeira do Paço Municipal de Jacobinense? Veja bem, Alejandro e amigos telespectadores, quando nós estávamos na Secretaria de Saúde como diretor-geral, nós tivemos uma série de ações aqui, tivemos com o secretário algumas vezes, né, para trazer o SAMU para cá, trazer PSF para cá, trazer a Central de Regulação para cá, trazer o Laboratório Regional. Eu com o Sola nós atuamos muito e havia uma pressão grande de Jacobina. Dizia-se na época que Jacobina tinha que ter um representante na Câmara Federal e apontava-se para mim. E o pessoal da área de saúde, né, inicialmente apontou para a Sola e Sola dizia, não, eu vou continuar como secretário, ainda quero finalizar meu trabalho. E a Mauri é o cara que tem esse perfil. Fui deputado e quando fui eleito deputado, começou a ter uma pressão para que eu fosse candidato a prefeito, né? Inclusive nós resistimos inicialmente, achávamos que nós tínhamos que acabar o mandato, mas houve uma pressão grande, né? Várias pessoas me convenceram, o partido me convenceu, liderança de outros partidos, Carlos de Deus, né? O pessoal do PCdoB, o pessoal do PSB, Valmir, Lacerda, do PTB, e várias outras lideranças jacobinas me convenceram de que era preciso que nós tivéssemos um nome capaz de ganhar a eleição jacobina e romper com a dualidade nefasta que vinha governando Jacobina. O grupo do senhor Rui Macedo e o grupo do senhor Leopoldo Passo. Eu resisti inicialmente, mas depois aceitei o desafio. Nós fomos candidatos. Nós fomos candidatos, sacrificando, como eu disse, o nosso mandato, tá certo? Por entender que Jacobina realmente precisava de uma nova alternativa. Tivemos 8.600 votos, né? Uma votação, de certa forma, expressiva, mas ficamos em terceiro lugar. E não dava para entender por que Jacobina tinha uma vontade tão grande de mudar e tinha dado mais votos às duas facções que tinham governado de uma forma muito ruim Jacobina, tinha precarizado a gestão jacobina, tinha tornado Jacobina uma cidade que definhava na sua liderança regional, que perdia espaço como município regional e como município da Bahia. Jacobina hoje está numa posição muito aquém daquela em termos de economia, de expressão econômica, em termos de desenvolvimento regional, muito aquém daquilo que poderia estar em função dos 20 anos de alternância entre dois grupos. Então eu aceitei, e depois que aceitar a primeira vez, quando o senhor Rui Macedo ganhou a eleição, diferente dele, nós atravessamos a ponte, nosso comitê era do outro lado da ponte, fomos lá cumprimentar ele, desejar boa gestão, e esperamos ele sentar na mesa, começar a governar, ficamos 6 meses quietos para ver o que acontecia em Jacobina ou mais, e não acontecia absolutamente nada, ao contrário, a gestão do senhor Rui Macedo começou muito ruim e está terminando muito ruim. Mas ao atravessar a ponte, o povo que comemorava a vitória do senhor Rui Macedo era o mesmo povo que dizia, olha, 2016 nós vamos esperar você, porque nós votamos para derrotar Valdice agora, votamos em Rui, mas 2016 nós queremos mudança para Jacobina. Então, depois do primeiro desafio aceito, nós não podemos desistir. Há em Jacobina hoje uma expectativa muito forte, um desejo muito forte de mudança dos modelos que foram dominantes nos últimos 20 anos no Paço Municipal. Onde não é um desejo meu. É claro que eu, ao aceitar esse desafio, tá certo? Eu desejo transformar
a minha cidade, a forma de fazer gestão na minha cidade. Mas é mais uma conquista uma conquista e um convencimento que fizeram para que eu aceitasse esse desafio. E eu estou aceitando novamente esse desafio para que nós possamos ter já uma Jacobina muito mais próspera, muito mais democrática, muito mais transparente, tá certo? E com um melhor uso dos recursos públicos do Tesouro Municipal. Agora sim, você está ciente da situação em que o município se encontra, né? E que se faz necessária uma intervenção gestora madura e séria. Em caso de você vir a ser o gestor eleito, onde vai focar inicialmente as suas atividades para melhorar essa situação? Você colocou corretamente. A cidade está um caos, a cidade está abandonada. Hoje eu dei uma rodada na cidade, né? Nós fomos de diversos bairros, ruas totalmente abandonadas. Você vai ali para Jacobina 3, o asfaltamento não existe mais, uma buraqueira só. Internamente, na Lagoinha, Jacobina 3, as ruas totalmente abandonadas. Se você subir para o lado de cá, Polida é a mesma coisa. Se você for para Catuaba, é a mesma coisa. A cidade de Jacobina está abandonada. O aspecto de abandono, de roça, tá certo? O mato tomando conta, as ruas sujas, as ruas mal conservadas, os passeios mal conservados, animais pastando. E me lembra a minha infância. Na minha infância se criava porco na beira do rio aqui em Jacobina, se criava animais. E Jacobina evoluiu e isso foi melhorando, mas nós temos uma evolução radical em Jacobina. Então estou consciente que nós vamos pegar uma cidade abandonada, que precisa ter uma gestão que a recupere rapidamente. Estou consciente, como você disse, de uma gestão madura e responsável. Né? Eu não sou mais nenhum menino, nós temos experiência suficiente para compreender isso. Né? Nós temos não só experiência em termos de maturidade etária, mas experiência e maturidade administrativa. Já passei por diversos órgãos que me deram essa experiência para saber da dificuldade. Quando nós pegamos a Secretaria de Saúde da Bahia, ela se encontrava parecida com Jacobina, absolutamente abandonada. Eu coloquei aqui quantas ações importantes nós tivemos em 4 anos. Nós construímos 4 grandes hospitais. Talvez nenhuma gestão na história da Bahia tenha feito isso, tá certo? 4 grandes hospitais e deixamos uma série de projetos correndo. Construímos na época 500 PSF, tá certo? Recuperamos CAPES, investimos na saúde. Foi a secretaria que mais executou no primeiro governo do Wagner. Eu era diretor-geral, o orçamento central da secretaria passava pela minha cadeira. Nós conseguimos um nível de execução maior do que qualquer outra secretaria, tá certo? Então nós temos experiência. E o principal desafio, você disse, eu já estou preocupado antes. O principal desafio, o senhor Rui Macedo, ele cometeu um erro grande na sua segunda gestão. É interessante que Rui não conseguiu ser reeleito na primeira gestão, onde ele fez, temos que admitir, um governo melhor do que o atual, pelo menos na área de saúde. Ele não conseguiu, ele perdeu a eleição em uma gestão em que ele administrou a cidade melhor. Nós teremos que ter uma gestão focada também e com prioridade à saúde. E nós já estamos fazendo isso. Eu, diferente de outros políticos, eu nunca deixei de investir em Jacobina em função de quem a governa. Eu nunca deixei de atuar em relação a Jacobina positivamente em função de ser governado por adversário. Nós colocamos agora, e o próprio prefeito admite, né, já anunciou, nós vamos, por exemplo, Jacobina não tem UTI. Quantas pessoas morreram recentemente, e você tem acompanhado isso, por falta de UTI em Jacobina? Então nós botamos, e já foi empenhado lá no Fundo Municipal de Saúde, a execução é da prefeitura. Não botei no Estado, botei no município, que é a responsabilidade do município. O dinheiro está liberado para a construção de uma UTI, tá certo? 906 mil.
Outro problema é o centro cirúrgico do hospital, que é uma vergonha. Nós tínhamos 2 hospitais, agora só temos um, e com um centro cirúrgico bastante precário. Nós botamos lá para construir o centro cirúrgico 252 mil, ampliar, não é para construir, é para ampliar o centro cirúrgico. Estamos botando um banco de leite, 250 mil. Estamos investindo em vários PSF, como por exemplo o PSF do Paraíso, que vai ter, entre outras coisas, vários aparelhos importantes de nebulização, carro de transporte, uma cadeira odontológica completa, ultrassom odontológico, raio-x odontológico no PSF do Paraíso, PSF de Novo Amanhecer, da Serrinha e da Ladeira Vermelha também, tá certo? Com esse um conjunto de equipamentos importantes, o PSF de Jacobina 3, com aparelho de raio-x, ultrassom odontológico, raio-x completo, cadeira, tá certo? Mas também vamos investir no PSF da Félix Tomás, os mesmos equipamentos, PSF da Bananeira, tá certo? Lá na sua área, PSF da Catinga do Moura, inclusive um veículo para a Catinga do Moura, vai todo esse equipamento, e mais uma picape, tá certo? Para servir a esse PSF. PSF de Laje Batata, tá certo? Com computador, com ar-condicionado, com armário, tá certo? E vários outros equipamentos. O PSF do Junco também vai ganhar vários equipamentos, cadeira odontológica completa, câmara de conservação de imunobiológico, geladeira, refrigerador, ar-condicionado e uma caminhonete. O Junco vai ganhar emenda nossa. Tudo é emenda ainda do ano passado. Porque o orçamento de um ano, eu era deputado ainda no ano passado. Aprovamos o orçamento e só emenda minha aprovada no orçamento do ano passado, que são executados esse ano. E o PSF aqui da Matriz, que está sendo reformado com verba federal, e nós vamos equipar. Isso aqui é uma listagem de equipamentos, que eu não vou ler todo para não cansar vocês. Inclusive tem também uma cadeira odontológica, um equipo odontológico completo e vários outros equipamentos. E também vamos botar um veículo de passeio para servir o PSF da Matriz. Essa lista aqui, ó, todos equipamentos comprados com emenda nossa, só para o PSF da Matriz. Vamos também modernizar com emenda nossa, aqui a lista de equipamentos, o PSF da Caixa d'Água. Ou seja, já antes de assumirmos, nós temos uma visão de que a saúde tem que ser a prioridade. Jacobina não é uma cidade. A saúde não é apenas assistência, em todo sentido. Muito menos assistência médica hospitalar, a saúde é mais do que isso. A saúde começa com promoção, que nós temos pouco, e promover é fazer com que a população se exercite, é fazer com que a população se alimente bem, é fazer com que a população evite o consumo de alguma substância, né, minimizar o consumo de álcool, minimizar o consumo de fumo, né? Você fazer campanhas para que tenha uma população saudável, você tem que fazer prevenção, vacinação, saneamento, melhoria habitacional, tudo isso são aspectos de saúde. E fazer assistência, que é a derradeira etapa. Nós mal estamos fazendo assistência, tá certo? Estamos esquecendo os outros vieses da saúde. Então, a saúde vai ser a nossa prioridade. Tá certo. Bom, uma coisa que eu achei bastante interessante é você falar referente às emendas, né, que é dinheiro do governo federal e que a atual prefeitura, né, tem costume de se apropriar dos projetos dizendo que são dela. Então, um aviso para o pessoal também, né, que boa parte das coisas que estão sendo feitas é dinheiro, né, federal. Já que você pegou, não está no script nosso, mas já que você... Estava lá embaixo, mas pode falar. Tá certo, pegou isso, Alejandro. Esses PSF todos que estão sendo reformados, inclusive o Quinta Matriz, a placa está no chão, e é uma vergonha que se faça isso. Esse PSF que tem, inclusive, um elemento sentimental nosso. Eu já fui atendido quando criança. Aí, quase todos nós da nossa cidade já fomos atendidos
no PSF, porque antigamente não tinha PSF, era o posto de saúde. Só existia um, tá certo? Está lá a placa no chão, reforma do governo federal. Quase todas as reformas, e eu poderia até dizer, todas as reformas de PSF aqui está sendo feito com verba do governo federal. As creches que estão sendo construídas, verba do governo federal. As quadras que estão sendo construídas, verba do governo federal. E o prefeito, tá certo? De uma forma, de certa forma, desonesta, porque isso é desonestidade também, omite e às vezes faz propaganda negando a atuação parceira do governo federal. O governo federal tem investido muito em Jacobina, mas o seu prefeito insiste em negar o óbvio. A população está enxergando, tá certo? Essa verba são emendas minhas, mas são emendas do orçamento federal, que já chegaram várias. O mercado produtor aí nós licitamos recentemente. Nós estamos trazendo 6 tratores aqui, só dessas emendas, já foram liberados para diversas associações, nós vamos entregar. Eu estou trazendo as minhas emendas, tá certo? O ginásio do IFA, que é uma obra extraordinária, não tinha nenhum ginásio significativo em Jacobina, a não ser o construído por Carlito, tá certo? Nós trouxemos um ginásio para o IFA para se agregar àquele que Carlito construiu, tá certo? Essas emendas aqui que eu relatei são emendas de 2014 que estão sendo executadas quando eu já não tenho mandato. Então, Jacobina perder, e eu posso falar isso, já que nós não temos mais mandato, perder um deputado, está perdendo também a condição de ter permanentemente uma agregação de investimentos na cidade. Agora, pegando esse gancho da saúde, hoje Jacobina está um caos, né? Toda a parte de saúde. Isso porque só existe um hospital funcionando e não é o suficiente para atender a demanda que tem feito muitas pessoas recorrerem aos hospitais das cidades vizinhas. Sabendo agora que a tendência é piorar uma vez que a Clínica Santa Bárbara encerrou o convênio com o Planseve, o que irá sufocar ainda mais o Hospital Teixeira Sobrinho. O que pretende fazer para resolver essa questão, uma vez que existe um outro hospital pronto para atender a população, porém não funciona por um mero capricho político? Nosso objetivo é o funcionamento pleno da saúde em Jacobina. É claro que Jacobina, um hospital não comporta por quê? Porque Jacobina não assiste a si mesma apenas, ela assiste a toda uma região. Quem vem para cá são os pacientes de 40, 50 municípios no entorno de Jacobina. Então nós precisamos buscar reativar o regional, tá certo? Dar um perfil a ele distinto. Nós não podemos ter também 2 hospitais com o mesmo perfil. Nós temos perfis distintos e complementares, tá certo? Se o Antônio Teixeira Sobrinho ficar com urgência e emergência de trauma, por exemplo, tá certo? Nós temos o regional e nós temos uma carência grande hoje. Nós temos o regional como um hospital, talvez, e isso cabe uma discussão, inclusive, com os seus gestores, nós temos um hospital regional como uma assistência que o Batista Caribé está sendo transformado em Salvador, né? Materno-infantil, ou seja, para assistir a mãe, a criança, o neonato, em todos os aspectos, tá certo? Do parto ao pré-parto, ao pós-parto, às complicações anteriores e posteriores ao parto e ao bebê, tá certo? Então, tem um projeto do governo federal que é a chamada Rede Cegonha, que Jacobina está como uma das cidades que devem integrar essa rede, uma cidade polo nesse sentido. É uma carência grande de leitos obstétricos na Bahia. Salvador fechou uma série de leitos obstétricos. A Bahia tem uma carência grande de leitos obstétricos. Hoje é difícil nascer, tá certo? E talvez o perfil do regional seja de um hospital materno-infantil na acepção plena do conceito. Agora vamos falar um pouco sobre geração de emprego e renda. Hoje em Jacobina existem poucas indústrias, né? Exemplo de Amana, a Freeway, a TEM que tem agora e a Itaipava. Apesar da cidade possuir uma área destinada para ser polo industrial, que inclusive com o enorme potencial regional que Jacobina possui por ser uma macro-região, o que será feito para atrair novas indústrias para o município de Jacobina?
Primeiro, se você verificar nos últimos tempos, nós temos aí a indústria ligada à energia eólica, que é um esforço do governo estadual. A Bahia teve uma política com o secretário James Corrêa, com o governador Wagner, e que Rui está dando continuidade, e você trazer para a Bahia a produção, tá certo, de energia limpa através da energia eólica e trazer as indústrias vinculadas a essa cadeia produtiva. Então nós tivemos aqui instalado a indústria de torres eólicas, tá certo? Que gera emprego. Fora isso, o que é atrair? Nada. Nós precisamos ter uma política, nós precisamos ter uma política de total desburocratização. Tá certo? Para se conceder um alvará aqui, a gente sabia que nas gestões anteriores o alvará era seguro para se fazer chantagem com as empresas e tudo. Nós sabemos que tem uma dificuldade, nós temos que desburocratizar em absoluto. Nós temos que levar a consequência à Constituição Federal de 88, que diz que a micro e pequena empresa tem que ter simplificado as suas obrigações administrativas, tributárias, trabalhistas. Nós avançamos muito no plano nacional com o Simples Nacional, mas nós podemos ter Simples Municipal para desburocratizar, inclusive concessão de alvará, a questão da tributação e atrair pequeno, quem gera grande parte da renda e do emprego são micro e pequenas empresas. Jacobina tem um potencial fabuloso, como eu disse, na metalurgia, no ramo de oficina. Nós temos um comércio pujante. Investir na saúde e educação. Eu acho que a gente tem que consolidar Jacobina como polo de educação. O polo de serviço, hoje, mundialmente falando, e aí turismo ingressa nessa, turismo, esportes radicais, se associar a prática de esporte com turismo, se atrai, tá certo, pessoas, se atrai pessoas com capacidade de gastar em restaurante, em hotéis, em serviços, tá certo? Então, nós combinarmos educação, se constituir como Conquista fez. Se você pegar as cidades que mais crescem no Brasil, elas associaram educação, saúde e algum outro serviço. E eu acho que o serviço aqui, além do comércio jacobina, como eu já falei, além desses outros serviços que eu já falei, o turismo, nós temos um potencial turístico pelas belezas, pela geografia de Jacobina, não só a sua localização geográfica, mas sua geografia. Jacobina é uma cidade bonita. Jacobina tem uma série de nichos com potenciais turísticos grandes, a Grota do Brito, o Coxo, o Itaitu. Jacobina tem, e aí é quase oculto, bicicross, motocross, tem praticantes dessa área saindo do município, nós temos que trazer para cá. Eu fui em Uibaí, cheguei em Uibaí e Lapão, são duas cidades pequenas, lá no mais distante de Jacobina, mais escondida, entre aspas, que Jacobina. Jovem como que circulando na cidade, diante de São Paulo, diante do Rio Grande do Sul, diante do Rio. Que é isso aqui? Nós temos anualmente aqui uma competição, tanto no Lapão como no Uibaí, de motocross. Aí você atraía, porque tem pista lá. Jacobina tem muito mais potencial do que qualquer município desse para que nós tenhamos esse tipo de atividade que é altamente geradora de renda e de emprego. Certo. Agora, falando assim em esporte, né? O que o senhor propõe para reativar em Jacobina esse esporte? E também o time que leva o nome da cidade vai ter apoio do governo municipal? Vai, absolutamente. Isso não é só sentimentalisticamente falando. O time, você tem um time, por exemplo, na primeira divisão, isso é permanentemente gerador de renda. Tem um jogo aqui, o jogo não vai ser de Jacobina. O cara de Miguel Calmon quer assistir um Jacobina e Bahia. O cara de Piritiba quer assistir um Jacobina de Piritiba, de Orolândia, de Umburã, quer assistir um Jacobina e Vitória. O cara quer assistir um Jacobina e Fluminense de Feira. Ou talvez no futuro estejamos no Campeonato Nordeste, Jacobina de Ceará, Jacobina de Santa Cruz, ou quem sabe, na segunda divisão. Como o Bahia vai estar na segunda divisão, o Vasco vai ter Bahia e Jacobina, Vasco e Jacobina, Botafogo e Jacobina. Eventualmente você tem alguns times grandes
na segunda divisão, e quem sabe a gente chegue até, como alguns pequenos times, na primeira divisão. Então, quando eu jogo aqui, eu atraio, um dia antes do jogo, no dia do jogo, e até às vezes depois do jogo, atraio comunidades inteiras de amantes do futebol, que vão ocupar hotel, que vão ocupar restaurante, tá certo? Eu vou trazer técnico que vai estar em hotel, eu vou trazer fisicultor, eu vou trazer jogadores que, se a gente desenvolver bem o esporte, vão ter um poder aquisitivo grande, tá certo? Ou seja, eu vou conseguir gerar renda. É um jogo de futebol, eu passo assim, sempre num restaurante ali em Riachão de Jacuípe. É um restaurante fora da cidade, um restaurante novo, barato, bom, recomendo que as pessoas comam lá, é barato e bom. Tá certo? Aí o dono me conheceu, ficamos conversando. Ah, o Jacobina jantou aqui ontem. O Jacobina tinha um jogo lá. Ali o pessoal do futebol janta aqui, ou seja, de vez de estar jantando em Jacobina, a gente estava jantando em Riachão. Riachão está investindo, não é só o time dele. Jacobina, se tivesse preparado hoje, podia estar sediando para ele e para outros times. Então, nós temos no esporte como todo e no futebol, Jacobina é uma cidade que ama, mas não é Jacobina. Miguel Corvão gosta de futebol muito. Piritiba gosta de futebol muito, Caê gosta de futebol muito. E é claro que essa cidade, por enquanto, não terá uma expressão que Jacobina está tendo a oportunidade de ter. É o momento da gente, inclusive, se servir desse potencial para melhorar a nossa geração de emprego e renda. Ok. Bom, vamos para as últimas perguntas, né? Vamos falar novamente da gestão atual, que tem sido bastante criticada pela falta de organização, planejamento e transparência. Você acredita nisso? E como você agiria, caso eleito, para melhorar essa situação? Não só acredito, como existem dados reais, científicos, e que Jacobina tem pouca transparência. O Ministério Público Federal divulgou um ranking que Jacobina está para as últimas posições. A CGU divulgou um ranking que Jacobina, se você pegar os municípios da região, Jacobina está muito aquém. Jacobina é uma cidade pouco transparente. Uma das nossas metas, né, centrais, que nós vamos perseguir é a transparência. Nós queremos uma gestão absolutamente transparente. Nós queremos ter a cidade mais transparente da Bahia. Comprou, licitou, revelou, tem que comparar. Não é só botar o valor da licitação, não é só botar a empresa que ganhou. É antes, todo o processo de licitação ser aberto para as pessoas acompanharem com planilha, para que as pessoas possam, inclusive, antes de licitar, detectar algum superfaturamento, alguma irregularidade. Depois que licitar, vamos ver, pegar lixo. Que nós temos que fazer uma revolução no lixo aqui. Sair da chamada máfia do... O lixo é máfia no mundo todo. Quem coletava lixo até recentemente, e até hoje coleta em boa parte da Itália, era a máfia. Mas não é semântica, era a máfia mesmo. A máfia domina a coleta do lixo em boa parte da Europa, dos Estados Unidos e de alguns países. Então, o lixo é um problema, né, de cartelizado, vinculado a prestadores que não têm procedência empresarial. Nós precisamos fazer uma revolução aqui para sair disso. Mas vamos dizer que nós fôssemos no modelo tradicional, porque nossa pretensão é sair do modelo tradicional, é incentivar para que a cooperativa assuma a coleta de lixo, não seja feito pelas essas empresas tradicionais que, como eu disse, né, financiam o prefeito e ofereceram a mim na campanha passada e eu não aceitei, como não aceitaremos, ao contrário, vamos querer sair delas, tá certo? Elas financiam o prefeito e depois embutem no contrato, tá certo? O valor do financiamento que eles anteciparam. Quer dizer, o valor não, mais do que o valor, que ninguém vai dar dinheiro para só tirar aquele valor. É assim que boa parte da corrupção se dá dentro do Estado. E Estado aí é o Estado, é a União e município. Não estou falando apenas de uma esfera federativa. Então, vamos admitir o lixo, se nós fôssemos pelo modelo tradicional, que nós queremos quebrar. Mas se fosse licitação, o edital publicado com antecedência, regra de edital, com audiências públicas, para que as pessoas opinassem,
planilhas abertas, tá certo? Finalizou a licitação, ganhou, vamos dizer aí, 900 mil mês, né? Muito, tem que ser muito aquém do que está aí, né? Nós entendemos que esse valor aí está maximizado. Então, aí eu vou comparar. Quais são as cidades que geograficamente se parecem com o Jacobina, que tem área de coleta, que tem tonelagem semelhante a Jacobina, que tem composição do lixo semelhante a Jacobina, que fizeram licitação recente? Hipoteticamente, vamos dizer IRC. Isso tem que ser estudado cientificamente, né? IRC, potencialmente, IRC é 700 mil. Senhor do Bonfim, 600 mil. Como é que Jacobina deu? Vamos rever essa licitação. Porque se eu tenho 2 ou 3 cidades que têm semelhança com Jacobina, estão fazendo por menos, eu tenho que rever o meu processo. Se eu estou fazendo por menos, significa que o meu processo está mais aperfeiçoado do que o dela. Tá certo? Então nós queremos dar transparência absoluta. Nós temos que dar consequência à transparência, à moralidade, com participação popular. Só quem pode minimizar, debelar a corrupção endêmica que nós temos hoje é o controle popular. Então nós temos que fortalecer o controle popular, fortalecer o monitoramento da população, fortalecer a transparência. Sem transparência não existe combate à corrupção. É falácia, é brincadeira. Então nós temos que maximizar a transparência e maximizar o controle popular. Tá certo. Já falando um pouquinho mais da candidatura para finalizar, queria saber, assim, acompanhando as redes sociais, tem-se visto um certo desgaste do Partido dos Trabalhadores. E há quem diga que isso poderá atrapalhar os candidatos nas próximas eleições. Como você vê essa situação? Tem um desgaste grande, a mídia tem batido muito, tá certo, no Partido dos Trabalhadores. Uma série de operações aí tem sido exaustivamente divulgado, vinculando o Partido dos Trabalhadores a essas ações. Mas o Partido dos Trabalhadores, um pouco mais, cresceu ainda assim, com aparente contradição. Há estudo. Tem também vários estudiosos em política no Brasil que diz que a eleição municipal ela se desvincula um pouco do cenário, desse cenário. Tá certo? Mas é claro que se nós não tivéssemos esse desgaste, seria mais fácil. O PT era um capital fabuloso há 10 anos atrás. Na minha primeira eleição para deputado, você falava que era do PT, já era um cartão de visita positivo. Hoje é um cartão de visita não tão positivo, mas eu já disse, eu não sou um oportunista, eu não sou candidato por ser candidato, eu não quero ser candidato para ser candidato. Eu construí esse partido, eu estou nesse partido, eu tenho críticas ferozes, nunca fui do núcleo majoritário do partido, tenho crítica, inclusive, a esse núcleo, eu pertenço a outro grupo. Falando nesse negócio de desgaste, né, a gente sabe que os 2 grupos políticos mais conhecidos de Jacobina estão bem desgastados. Há alguma chance de criar uma coalição ou com o gestor atual, ou já que você mesmo disse que não quer apoio de Leopoldo Passos, e as pessoas têm visto uma certa aproximação com o Rui Macedo? Ou isso é tudo questão de falácia? Não existe isso. Não existe nenhuma aproximação com o seu Rui Macedo, de jeito nenhum. Se nós não... Por que não existia isso? Por que surgiu, nós fomos mais enfáticos em relação ao senhor Leopoldo Passos? Porque o que se cogitava é que juntaria, né, nosso grupo com dele para derrotar o atual gestor. Mas não, nós vamos repelir qualquer coalizão com um ou com outro, com a mesma intensidade. Nós não vamos fazer nenhuma coalizão com o senhor Rui Macedo, não há a menor condição. Tá certo? O que ele fez com o Jacobina é imperdoável. A forma como ele faz a gestão Jacobina não dá para aceitar. Uma gestão não transparente, uma gestão que está sem dedicação. Um prefeito tem que ter 7 dias de dedicação à sua cidade. Uma cidade como Jacobina não merece um prefeito de 3 dias. Isso não existe, minha gente.
O prefeito tem que estar aqui 7 dias na semana, de segunda a domingo, andando nos bares, olhando a obra, acompanhando, vendo, dialogando, conversando, controlando, acelerando. Se o prefeito chega terça e sai quinta, a cidade vai andar como? Não, a cidade precisa... Uma cidade como Jacobina é dedicação. Você vai ficar, meu filho, 4 anos com a sua vida, seu casamento é com a cidade, tá certo? Sua amizade é com a cidade, sua dedicação é com a cidade, e sua única atividade é ser gestor do município. Isso prejudique suas finanças, isso limite a sua capacidade econômica, mas você está fazendo uma opção. O gestor municipal tem que ser full-time, dedicação exclusiva, cotidiana, tá certo? 24 horas no ar, 7 dias na semana. É claro que você vai dormir, mas vai dormir aqui a tempo. Porque se chover, como é que a chuva dá domingo ou sábado e você tem aí uma catástrofe decorrente de chuvas intensas e o prefeito não está aqui? Nada disso. Se acontecer alguma coisa, o prefeito tem que acordar e, se tiver chuva, ir lá para o meio, fazer a obra, fazer a correção, tá certo? Para evitar que a população seja atingida. Então, nós não temos a menor possibilidade. É diferente. Queremos apoio, sim. Nós achamos que tem gente séria, tanto do lado do senhor Rui Macedo, como tem gente séria e capaz do lado do senhor Leopoldo Paz. Nós queremos trazer essas pessoas para cá, mas sem eles. Se as pessoas quiserem vir para cá sem eles, com uma nova possibilidade de gestão, aceitando e apoiando uma nova filosofia de gestão, serão bem-vindos. Aceitamos o apoio dessas pessoas. Agora, sem eles. Não aceitamos coalizão nem com o senhor Rui Macedo, de jeito nenhum, e nem com o senhor Leopoldo Paz. Okay. Enfatizei agora mais esse para ficar claro que nem o do outro. Eu já venho enfatizando o outro. Muito bem. Muito obrigado, Amaury, pela entrevista. Estamos chegando ao final. Se você quiser deixar algum recado para o pessoal que vai assistir a entrevista na internet, a câmera é sua, pode ficar à vontade. Eu agradeço a oportunidade importante de esclarecermos o que pensamos, o que pretendemos. É só uma mensagem. Não sou eu que vou mudar Jacobina. É você que vai mudar. Se você não mudar de atitude, se você não mudar de filosofia, não tiver uma outra esperança, a cidade vai continuar no pingue-pongue. Tirar um, botar outro. Nós queremos mudar junto com você. Só é possível mudar se você também mudar a forma de pensar, inclusive a forma de se relacionar com a política. Não sou eu que vou determinar exclusivamente essa mudança. Nós de Jacobina, como todos, temos que determinar uma forma distinta de relação política com os gestores, com os nossos representantes, tá certo? Dos gestores com o povo, que é péssima, mas também do povo com os gestores. Entender que o gestor é seu representante, é seu empregado. Entender que o bem público pertence a você. Você não está pedindo nada a ele. E entender que você não deve pedir para você, deve pedir para a sua cidade. Quando você pede para a sua cidade, aí melhora para todo mundo. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Alejandro.